Sabe quando a gente fala de cultura, de shows, festivais ou daquele prédio histórico que está lá, resistindo ao tempo? Pois é, por trás de tudo isso tem um sistema de dinheiro e memória que define o que acontece na região do ABC, em São Paulo. Pode parecer um papo complicado, mas vamos ver como isso mexe, e muito, com a vida cultural de todo mundo. Pensa bem, aquele show na praça, uma oficina de teatro no centro cultural do bairro, ou um festival de cinema que aparece de repente. Muitas dessas coisas que a gente curte no dia a dia e de graça não acontecem por acaso não, elas têm uma origem. E a mesma lógica vale para a memória da cidade. Quando a gente passa por uma casa antiga, com uma arquitetura diferente, uma estação de trem que virou ponto de referência, a preservação desses lugares também não é acidente. Pelo contrário, depende de decisões bem importantes. E a grande sacada é entender a conexão entre essas duas coisas, os eventos culturais e a preservação do patrimônio. A resposta para isso tudo passa por como o dinheiro para a cultura é distribuído e quem decide o que é importante guardar na memória da cidade. Então, vamos analisar isso ponto a ponto. Para começar a entender a parte do dinheiro, a gente precisa conhecer duas leis federais que são a base de tudo. E para facilitar, vamos usar uma analogia bem simples. Uma funciona como se fosse uma mesada e a outra um reforço extra. A principal diferença entre elas é essa aqui, e é fundamental entender. Uma, a PNAB, é um dinheiro que chega todo ano, de forma contínua. Já a outra, a Lei Paulo Gustavo, foi uma grana que veio uma única vez, um valor bem alto, mas com um prazo para acabar. Então, a PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, é essa garantia. É a mesada que todo ano chega nas cidades para manter os espaços culturais funcionando, para apoiar os artistas locais, para financiar projetos na comunidade. É a base, o que dá sustentação. Já a Lei Paulo Gustavo foi uma coisa diferente. Foi uma resposta à crise da pandemia. Um reforço extra bem grande para reaquecer o setor, com um foco muito forte no audiovisual. O ponto é que foi uma ação pontual, e essa janela para usar o dinheiro já está se fechando, apesar de alguns prazos terem sido esticados para 2025. Ok, então o dinheiro sai lá do governo federal. Mas, na prática, como é que ele chega na mão de quem faz cultura aqui no ABC? É agora que a história fica mais concreta. Esse dinheiro federal se transforma em oportunidade de verdade nos portais online de cada cidade. Em Santo André, por exemplo, o lugar para ficar de olho é a plataforma Culturaz. Já em São Bernardo e São Caetano, são os portais das secretarias de cultura. É nesses sites que a verba vira edital, vira chamada pública, ou seja, vira a porta de entrada para quem tem um projeto. E aqui fica uma dica fundamental. Muita gente foca a busca por financiamento em grandes editais nacionais, que são, claro, super competitivos. Mas a verdade é que, muitas vezes, a melhor oportunidade está bem ali, na porta do lado, direto no site da prefeitura da própria cidade. Beleza, já falamos da grana, do dinheiro para criar coisas novas. Agora vamos mudar o foco e olhar para o que já existe, para o patrimônio. Quem é que decide o que vale a pena ser preservado na cidade? A resposta para isso está nos conselhos. Em Santo André, por exemplo, o nome do conselho que cuida disso é esse aí. Condepavapazá. É um nome longo, quase um trava-línguas, que à primeira vista pode até assustar um pouco. Mas, no fim das contas, o que um órgão com um nome tão complicado faz de verdade? A função dele é muito mais direta e tem um impacto muito maior do que a sigla faz parecer. Basicamente, esse conselho é o guardião da memória da cidade. É ele que tem o poder de tombar um prédio, ou seja, de protegê-lo legalmente contra a demolição. É nesse espaço que se discute aquele equilíbrio super delicado entre o crescimento da cidade e a necessidade de preservar a nossa história. E olha, o peso das decisões desse grupo é enorme. O futuro de um edifício histórico, de uma praça, de uma paisagem inteira da cidade pode ir para um desses dois caminhos. A preservação, que mantém a memória viva, ou a demolição, que apaga um pedaço da história. E o motivo de a gente estar falando disso agora é que existe uma oportunidade real acontecendo neste momento para que mais gente participe diretamente dessas decisões. O Comdefá Passa de Santo André está com um processo aberto para eleger os novos representantes da sociedade civil. Na prática, isso quer dizer que associações e entidades da cidade podem se candidatar para ter um assento ali na mesa e uma voz ativa nessas discussões tão importantes. O processo tem suas burocracias, mas o caminho é claro. Entidades com CNPJ ativo na cidade se inscrevem por aquela mesma plataforma Cultura Z que a gente já falou. Depois, é preciso enviar os documentos e, se tudo estiver certo, a entidade participa da votação que vai definir os novos conselheiros. E agora a gente chega num ponto que amarra toda essa história.
Até aqui falamos do dinheiro para a cultura de um lado e dos conselhos que cuidam da memória do outro. Como é que esses dois mundos se encontram? Essa ideia resume tudo de forma perfeita. Pode até parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas na verdade, dinheiro e memória estão totalmente interligados. Um influencia o outro o tempo todo. E essa conexão é muito prática. Por exemplo, o dinheiro da PENAB, daquela mesada, pode ser usado para revitalizar um prédio que foi tombado pelo conselho. Um conselho que funciona bem ajuda a apontar quais lugares precisam de mais atenção, e isso pode acabar direcionando o tipo de edital que a prefeitura vai lançar. No fim das contas, a gente pode resumir tudo numa equação bem direta. A cultura que a gente vê e vive na rua é o resultado disso aqui. O dinheiro que está disponível, somado às decisões que são tomadas sobre o que é importante preservar e o que é importante incentivar. E isso tudo nos leva à grande reflexão. A participação, seja buscando os editais para fazer um projeto acontecer, seja se envolvendo nos conselhos para defender a memória, é o que vai moldar a resposta para essa pergunta. A cidade que a gente vai ter amanhã depende muito do que for feito hoje com o seu dinheiro e a sua memória.